seja perfeito. É um tema bastante interessante sobre perfeição, porque normalmente, né, nós falamos, né, que somente Deus é perfeito. Mas você sabia que Deus ele nos chama também para sermos perfeitos? Vamos ver à luz da palavra de Deus. Diz então em Gênesis, né? E sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Então quer dizer que o próprio Deus disse a Abrão para ser perfeito. Amém? A gente tem um costume, né, como eu já disse antes, de dizer que não somos perfeitos, mas sim pecadores miseráveis. E de fato nós somos pecadores. Por isso que Deus quer nos tornar pessoas perfeitas no caminho dele, certo? Por isso que Deus ele quer nos ensinar a andar nos caminhos dele. Para deixar o quê? Para deixar todos os nossos pecados, para deixar tudo aquilo que nos afasta dele, né, diante do Senhor. A palavra de Deus diz que ele quer lançar os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, né, mais nos tornamos parecidos com ele. A palavra perfeito no dicionário é que não tem defeito, falha ou erro, completo, total, acabado, que tem todas as características adequadas e em determinada função ou finalidade, modelar, exemplar e belo, certo? Então, o nosso modelo de perfeição é o nosso Senhor. Ele é perfeito em todas as coisas. Nele não há nenhum pecado, nele não existe nenhuma mentira. Tanto é que para haver um sacrifício, era necessário ter um cordeiro perfeito. E Jesus Cristo, ele foi esse cordeiro, né? Ele foi o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Jesus não havia mentira, em Jesus não havia sujeira, em Jesus não havia pecado. Então ele se entregou por nós, para levar todo o pecado do ser humano, certo? Vamos lá, em outras palavras, Deus quer que sejamos iguais a ele. Como assim, João? Iguais a ele em que sentido? Jesus, vamos colocar, quais são as características de Deus? Deus ele é verdadeiro, Deus ele é honesto, Deus ele é paciente, Deus ele é fiel, sabe? Deus ele não se ensoberbece. Então nós temos que pegar essas características de Deus, que Deus é o nosso Pai, e tomar para nossas vidas, certo? Porque o filho, ele sempre olha para o pai, e ele tem o pai como identidade. Então nós temos que olhar para Deus, o nosso Pai, ele é a nossa identidade, amém? E por que Deus ele quer que a gente seja igual a ele? Pelo simples fato dele ter criado um homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Deus ele criou um homem inocente. O homem não tinha nenhum pecado, o homem ele não tinha nenhuma falha, certo? Claro que a partir do momento que ele desobedeceu a Deus, pegando do fruto, pegando daquilo que não pertencia a ele, o pecado entrou na vida dele. Mas quando Deus enviou Jesus Cristo, ele veio para quê? Ele veio para nos vivificar, ele veio para nos trazer a vida, ele veio fazer o quê? Para trazer de volta aquilo que era lá no jardim. Sabe aquela música, né? O meu orgulho me tirou do jardim, sabe? Então, Deus ele quer tirar esse orgulho, Deus ele quer tirar tudo aquilo, sabe, que nos afasta dele. E assim como Deus chamou Abrão, anda em minha presença e ser perfeito. Então Deus essa manhã ele chama você, Marcelo, anda em minha presença e ser perfeito. Consa, anda em minha presença e ser perfeito. Essa chamada que Deus ele faz nessa manhã para nós, certo? E olha que Abrão ele tinha 99 anos, então não tem idade, sabe? Quanto mais jovem você é, se entregue ao Senhor, se dedique ao Senhor, ele quer usar a sua vida. E Deus ele te chama, né, nesta manhã, para andar na presença dele e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade dele.
Mas a gente só vai aprender a andar nos caminhos de Deus se a gente entender, sabe, que para ser como Ele, nós precisamos andar na presença dEle, fazer a vontade dEle. Então olha só, eu vou aqui citar o primeiro ponto, que é: alcançamos a perfeição quando andamos com Deus. Primeiro ponto, alcançamos a perfeição quando andamos com Deus. Em Gênesis 5:24 diz: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Olha só, um homem que não viu a morte, Enoque, porque ele andou com Deus. Vamos lá, você acha que Deus arrebataria Enoque se estivesse no pecado? Você acha que Deus arrebataria Enoque se ele estivesse no pecado? Não, ele ia ficar, com certeza não. Enoque decidiu andar com Deus diariamente, todos os dias, mesmo tendo suas obrigações diárias, com a família, com o trabalho, ele decidiu andar com Deus. Enoque se aproximou de Deus, e Deus se aproximou de Enoque. Olha só que coisa linda. Enoque tinha as obrigações dele, ele tinha o trabalho dele, sabe, ele tinha a família dele, assim como nós. Ele tinha as obrigações dele, mas ele decidiu andar com Deus. Enoque decidiu priorizar quem? Deus, acima da sua família, acima do seu trabalho, acima das suas amizades, sabe, acima de qualquer compromisso. Deus era a prioridade de Enoque. Então, todos os dias Enoque andava com Deus, todos os dias Enoque conversava com Deus, todos os dias Enoque abriu o coração dele para Deus, do que estava acontecendo na sua vida, da sua gratidão a Ele. E diz aqui em Tiago capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então primeiro eu preciso me chegar a Deus, para que assim Deus venha me chegar a mim. Enoque fez isso, ele se aproximou de Deus, e assim Deus se aproximou dele. Sabe, toda ação tem uma reação. Então se aproxime de Deus. Sabe, se você não tem o costume de orar, tenha esse costume. Se você não tem o costume de ler a palavra, coloque isso como hábito na sua vida, que Deus quer falar ao seu coração. Deus, Ele quer guiar você aonde quer que você esteja, amém? Se eu quero andar com Deus, eu preciso limpar as minhas mãos e também purificar o meu coração. A palavra de Deus diz bem assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque deles é o reino dos céus. Como está o seu coração? Para refletir. O que você tem pensado? Você tem alimentado os seus pensamentos com aquilo que é errado, com aquilo que desagrada o coração de Deus? Ou você tem alimentado os seus pensamentos com aquilo que edifica a sua alma, com aquilo que traz vida para você? Certo? Lembrando que Deus julga as nossas intenções, porque toda motivação de uma pessoa determina a sua intenção. Qual é a sua intenção para com Deus? Qual é a sua intenção para com Deus? Qual é a sua intenção de vir para a igreja? Amém? Precisamos ser pessoas intencionais, e essa intenção precisa vir de dentro, no mais profundo do nosso interior. Nós precisamos desejar, meus irmãos, buscar Deus. Nós precisamos desejar, sabe, de nos arrepender dos nossos pecados, sabe, de nos aprofundar mais naquilo que Deus tem para nossas vidas. Precisamos querer mais, certo? E eu quero ler aqui um versículo aqui, em Salmo 24, do versículo 3 ao 5, diz: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, e justiça do Deus da sua salvação. Olha, Enoque, ele tinha um coração limpo, ele tinha um coração puro, né? E ele entregava a sua alma a Deus, sabe? Ele não entregava a alma dele à vaidade. Então assim nós precisamos ser. Como nós vamos habitar com o Senhor? Como nós vamos habitar com o Senhor Deus? É o que está dizendo aqui.
Precisamos ter o nosso coração limpo. E também diz aqui, em Mateus 5:8, diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como eu já citei antes, precisamos ter o nosso coração limpo. E também no ponto 2, alcançamos a perfeição quando amamos o nosso próximo. Primeiro, a gente alcança a perfeição quando a gente anda com Deus, quando a gente está na presença dEle. Agora, nós alcançamos a perfeição quando amamos o nosso próximo. Como assim, João? Vamos ver aqui agora na palavra de Deus. Em Mateus, do 5, 43 a 48, diz: vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês vão receber? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isto. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O que Jesus está nos orientando? Amar o nosso próximo, orar pelos nossos inimigos. Ou seja, é você pagar o mal com o bem, certo? Fulano fez isso comigo, eu não levo desaforo para casa. Para refletir, será que Jesus Cristo ia fazer isso? Será que Jesus ele agiria dessa maneira? Amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, aquela pessoa, que é difícil de se lidar, aquela pessoa que muitas vezes você fica chateada, sabe, que às vezes vai na sua casa e fala o que não deve, faz o que não deve, ou às vezes você vai na casa da pessoa e te trata mal. Ore por ele, ore por ela, amém? Tenha o seu coração livre, tenha o seu coração segundo o coração de Deus, para que assim você seja como seu Pai Celestial, certo? Somos do céu, e o nosso Pai mora lá, então precisamos manifestar o céu aqui na terra, por meio de nossas atitudes. Manifeste o céu aqui na terra por meio das suas atitudes, porque o amor é uma decisão contínua e certa de amar. A cada dia você precisa tomar essa atitude de amar. A cada dia você precisa tomar a atitude de querer fazer o bem, de querer ser uma bênção na vida das pessoas. Seja como seu Pai Celestial. Se existe no nosso coração ressentimento, mágoa, ódio de alguém, raiva, é necessário haver arrependimento. Fala com Deus. Deus, eu tenho falado isso, eu tenho feito isso, eu tenho entristecido fulano. Abre o seu coração para Deus, sabe? Ou se ele fez algo com você, perdoe, meu irmão, não guarde isso não. Seja como Jesus. Amar é mais do que proferir palavras, eu te amo, muito mais do que isso. É se doar, assim como Jesus. Por isso que Deus chamou Abrão para andar na presença dele, para que ele pudesse aprender o que está no coração do Pai. O que está no coração do Pai? Misericórdia, bondade, amor, compaixão, paciência, mansidão. Então Abrão, ele precisava aprender com Deus, para ele ser perfeito e para ele ser, como seu Pai Celestial, ele precisava andar com ele, aprender o amor, aprender a compaixão. E eu te faço a pergunta, você tem andado com Deus? Não quer dizer que Deus ele vai se materializar fisicamente e vai estar lá andando com você, não quer dizer isso. Que na verdade ele prometeu, eu estarei convosco todos os dias. Mas andar na presença de Deus é questão de atitude, é de você se chegar a Ele, é você, sabe, viver, para Ele, amém? E então aqui vamos para o nosso terceiro ponto, que é, alcançamos a perfeição quando renunciamos. Alcançamos a perfeição quando nós renunciamos. O que você tem renunciado para agradar a Deus? O que você tem renunciado para andar na presença de Deus?
O que você tem deixado para seguir Jesus? Que muitas vezes nós queremos Jesus apenas como nosso Salvador, mas a gente não quer Ele como Senhor de nossas vidas. Para refletir. Eu quero ser salvo, mas eu quero fazer aquilo que eu fazia antes. Está errado, porque fé sem obras é morta. Diz aqui em Mateus 19, né, do 16 ao 22, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Aí ele perguntou: quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, o que Jesus falou? Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ou seja, ele decidiu não renunciar. Ele decidiu viver para ele mesmo com as riquezas dele, mas ele não encontrou a vida eterna. Sabe? Jesus ele falou: venda tudo que você tem, você obedece os mandamentos, mas falta isso. Sabe? Às vezes você está na igreja e fala assim: mas eu faço isso, eu oferto na igreja, eu dou dízimo, sabe? Eu faço isso, faço aquilo. Aí Jesus fala para você: mas falta isso. Então deixa isso, larga isso e vem para a minha presença e ser perfeito. Eu quero te usar. Eu quero que você seja completo em mim. O que você precisa fazer para servir a Deus 100%, para você amar a Deus 100%? Porque Deus ele nos chama, né, por completo, certo? Precisamos tomar muito cuidado para não se perder no caminho. Tomar cuidado para que as preocupações dessa vida não atrapalhem seu relacionamento com Deus. Em Mateus 13:22 diz: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Sabe? Mais importante do que começar é você terminar. Cuidado com as riquezas, cuidado com as coisas dessa vida, as preocupações. Tudo que você tem, entenda, meu irmão, tudo que você tem vem de quem? De Deus. Sua casa, seja lá seu carro, sua moto, tudo que você tem vem de quem? De Deus. Então, como gratidão, sirva a Deus de todo o seu coração, ande com Ele, né? Precisamos renunciar muitas coisas para se chegar a Deus e andar como Jesus andou, né? Fazer a vontade dEle, de todo o nosso coração. E se você quer ser perfeito, ande na presença de Deus. Abraão era rico, ele era muito rico, Abraão, porém, ele tinha Deus como alvo, como a maior riqueza da vida dele. Abraão sabia que a sua vontade e riqueza estava em Deus, que a sua verdadeira riqueza era Deus. Quem é a sua verdadeira riqueza? A Bíblia fala: onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Você tem andado na presença de Deus? Você tem amado o seu próximo? Você tem renunciado? Para refletir. Meus irmãos, a nossa vida com Deus é uma vida de dificuldades também, é uma vida de desafios, mas para a gente chegar na eternidade, nós precisamos pegar nossa cruz e seguir Jesus. Independente do que você é, ou que você deixa de ser, independente se você tem títulos ou não, independente se você é solteiro, se você é casado, se você tem filhos, se você é jovem, se você é velho, não, independente disso, a palavra de Deus diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos.
Seja luz onde quer que você esteja. Seja um clarão reluzente, que aonde você chegar, as pessoas possam, sabe, ver em você Jesus. Deus, Ele não olha a sua aparência, Deus, Ele não vê a sua aparência, Ele olha o seu coração. E Ele observa se existe um coração adorador aí. E como diz o Senhor Deus, ande em minha presença e ser perfeito. Essa é a chamada que Deus Ele faz para você hoje, amém? Fique de pé, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por essa palavra. Eu quero, Pai querido, pedir ao Senhor para que o Senhor venha impactar, Deus, a vida de cada um nessa semana. Que o Senhor venha ensinar a cada um a dar em sua presença. Que o Senhor venha ensinar a cada um a te amar, a te servir, a te honrar. Que teu Espírito Santo venha guiá-los, Pai. Em nome de Jesus, nós somos falhos, nós somos pecadores, erramos muito. Deus, muito obrigado por tudo, muito obrigado porque até que o Senhor tem nos ajudado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Gostaria de chamar a missionária Conceição.